Oi, pessoal! Essa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a investigação científica e as etapas que ela possui, né? Quais são as etapas que os cientistas passam para descobrirem as coisas. Então, o bom cientista, ele tem que ser observador e persistente. Eu quero que vocês fiquem com essa frase na cabeça para depois, no final da videoaula, a gente tentar pensar por que ele tem que ser observador e persistente. Bom, vocês já pararam para pensar que os cientistas descobrem muitas coisas, mas vocês já se perguntaram como é que os cientistas descobrem as coisas? Como é que eles fazem para descobrir as coisas? Então, os cientistas, uma característica muito marcante é o fato dele observar as coisas, observar fenômenos. Então, essa é a primeira etapa do método científico, da investigação científica. Começa com uma observação e descrição de fenômenos. Então, qualquer pessoa que seja observadora, que tenha essa capacidade de observar e descrever fenômenos, já está praticando aí a primeira etapa do método científico. Por exemplo, vamos dar um exemplo real, né, de observações que já foram feitas. As abelhas pousam nas latinhas de refrigerante. Então, vocês já devem ter observado isso. Mas o método científico, o que, que ele faz? Ele segue adiante a essa observação. Então, o cientista ele se questiona por que, né, isso está acontecendo ou como isso está acontecendo. Essa segunda etapa do método científico é chamada de elaboração de uma questão-problema. Então, aqui no nosso exemplo seria: por que, que as abelhas pousam nas latinhas de refrigerante? Né? Então, é uma questão, uma pergunta que foi feita a partir de uma observação que foi feita pelo cientista. E aí, qual é a terceira etapa? Né? Todas as perguntas, elas vêm vinculadas a uma resposta, né? E aí a gente faz o levantamento de hipóteses. O que são as hipóteses? Elas são possíveis respostas a essa questão-problema. Elas tentam responder de alguma forma essa questão-problema. É um palpite seu. E elas devem vir acompanhadas com uma justificativa. Então, por exemplo, por que, que eu acho aquilo que eu estou achando? Não simplesmente eu acho isso e ponto. Né? Então, a justificativa complementa a hipótese. Então, no nosso exemplo, por exemplo, a gente formulou aqui duas hipóteses. Então, as latinhas de refrigerante, por serem coloridas, atraem as abelhas, já que elas enxergam cores. Então, essa é a primeira hipótese, elas são atraídas pelas cores. E a segunda hipótese, as abelhas são atraídas até as latinhas de refrigerante, já que o refrigerante possui muito açúcar e elas, as abelhas, precisam de substância açucarada para fazer o mel. Então, agora, essa hipótese é que o que está atraindo as abelhas até o refrigerante é essa substância açucarada. E aí, o que, que a gente faz com essas duas hipóteses, né? O que, que a gente, qual seria o próximo passo da investigação científica? O próximo passo é a gente testar essas hipóteses, que é a experimentação. A gente elabora experimentos para a gente tentar descobrir se a nossa hipótese pode ser aceita ou se ela vai ser rejeitada. Então, continuando no nosso exemplo aí, a gente tem que testar uma hipótese de cada vez. Então, nessa hipótese 1, que é as latinhas de refrigerante, por serem coloridas, atraem as abelhas, já que elas enxergam cores, a gente poderia montar um experimento da seguinte forma. Primeiro, dois detalhes, né? Que a gente tem que montar pelo menos dois grupos. Um que a gente vai chamar de grupo controle e pelo menos um outro de teste ou experimental. Este grupo controle, ele vai funcionar como um grupo para depois a gente conseguir comparar os resultados. Para a gente depois conseguir afirmar com certeza de que nesse caso da cor, não era a cor ou era a cor, né, que atraía as abelhas para as latinhas de refrigerante. Então, eu só posso variar uma condição só. Então, nesse caso, entre os grupos, eles só podem ter a variação de um é com cor e o outro é sem cor.
Eu não posso variar outra coisa. Então, os grupos eles têm que ser colocados ao mesmo tempo, eles têm que ter o mesmo tempo de observação, eles têm que ter todas as condições iguais, para que depois só varie mesmo aquela condição, aquela hipótese que eu estou testando. Então, nesse nosso exemplo da hipótese 1, um tipo de experimento que eu poderia elaborar, não necessariamente esse, mas um tipo, poderia ser que no grupo controle eu vou colocar o refrigerante num recipiente sem cor. Por exemplo, eu posso pensar num copo plástico incolor. E eu vou deixar esse copo plástico num ambiente aberto por meia hora. E aí eu vou verificar e contar quantas abelhas que vão pousar nele. E o grupo teste será aquele grupo em que eu vou colocar o refrigerante num recipiente colorido, por exemplo, um copo plástico vermelho, e vou colocar também ele por meia hora, né? Vou posicionar ele a 1 metro de distância do outro copo, para eles não ficarem tão próximos, mas eu também vou observar por meia hora quantas abelhas que vão pousar nele. Então, isso é um exemplo, né, de como eu faria para testar a hipótese 1. E aí que o próximo passo da experimentação é chamada de registro de dados ou resultados, né? Porque tudo que acontece nos experimentos a gente chama de dados, a gente chama de resultados. E eles devem ser anotados, mesmo que às vezes apareça absurdo, que não tem nada a ver com a minha hipótese, eu nem vou usar esse dado. Ele deve ser anotado porque às vezes mais para frente aquilo lá faça sentido. Então, a quinta etapa da investigação científica é esse registro de dados. E aí, no nosso exemplo, esses dados são fictícios, tá? Porque a gente não fez esses experimentos, a gente só está dando exemplos, né? Então, o grupo controle, por exemplo, poderia ter 20 abelhas que pousaram no copo em meia hora de observação. E no grupo experimental, 21 abelhas pousaram nesse copo incolor, né? Então, a gente pode ter esse tipo de resultado. Isso é um tipo de resultado. O próximo passo do método científico é analisar esses dados, é interpretar o que eles significam. Então, por exemplo, ter 20 ou 21 abelhas pousando nos copos por meia hora, quase que não teve diferença. Então, essa interpretação que eu estou fazendo, ela é a conclusão que eu chego, que é a sexta etapa. Então, nesse caso, a gente poderia escrever assim, ó. Dado que não houve diferença significativa entre o número de abelhas que pousou no copo colorido e no copo incolor, concluímos que não é a cor das latinhas que atrai as abelhas. Então, eu concluo que não é a cor a partir desses resultados que eu tive. Né? A conclusão ela é uma interpretação dos dados que a gente teve. E aí, gente, a nossa hipótese foi rejeitada, né? O que a gente faz? Faz igual esse cientista, senta e chora? Então, não, né? O que significa ter uma hipótese rejeitada? Uma hipótese rejeitada, ela é muito importante na ciência porque ela mostra ao cientista o caminho que não se deve seguir, né? Ela, por exemplo, ela diz para o cientista que não é isso. Então, ela está tendo a sua função. Mesmo que a gente não tenha ainda descoberto o porquê as abelhas pousam nas latinhas de refrigerante, a gente já tem uma resposta parcial de que não é por conta das cores. Então, se a gente pensar o que a gente sabe agora, depois de ter realizado toda a investigação científica, e comparar com antes da gente ter começado, quando estava só lá observando as abelhas, o conhecimento que a gente teve é muito maior. A gente agora já sabe que não é por conta das cores. E isso a gente não sabia antes de testar a hipótese 1, né? Então, essa hipótese rejeitada, ela tem a sua importância e você fez uma descoberta, né? Você, no final das contas, descobriu que não são as cores. E aí, esse conhecimento, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser passado para frente. Mesmo que a sua hipótese seja rejeitada. Se ela for aceita também, claro, ela tem que ser passada para frente.
essa descoberta tem que ser divulgada entre o cientista, entre a comunidade, mas também hipóteses rejeitadas precisam ser, porque daí os cientistas vão ficar sabendo dessa sua pesquisa e já vão economizar muitos passos aí para a pesquisa deles. Eles, por exemplo, já não testariam sobre as cores das latinhas, eles iriam para outra hipótese. E onde geralmente é feita essa divulgação? Em feiras de ciências, em congressos, em revistas, em livros. Tem muitos trabalhos científicos nesses locais que divulgam, né, que mostram o que os cientistas fizeram. E aí, a investigação científica, ela sempre tem, ela continua, né? Nesse caso, como a hipótese 1 foi rejeitada e a gente ainda não conseguiu responder completamente a questão problema, a gente continua testando novas hipóteses. Aí pode ser o mesmo cientista testando outras hipóteses, ou ele pode deixar divulgado o trabalho dele e outro cientista dar continuidade. Então, eu quero um exercício agora mental para vocês, é vocês tentarem pensar. Como é só pensar, gente, não é fazer o experimento, tá bom? Em como vocês fariam para testar a hipótese 2? Qual que é a hipótese 2? Vamos relembrar. Ela dizia que as abelhas são atraídas até as latinhas de refrigerante, já que o refrigerante possui muito açúcar e elas, as abelhas, precisam de substância açucarada para fazer mel. Lembra que eu disse sobre os dois grupos? O grupo controle e o grupo experimental. Então, vamos tentar pensar em pelo menos dois grupos. E o que a gente vai testar agora? Antes, a gente testou a presença de cores, lembra? Agora, a gente vai testar a presença do açúcar, porque aqui essa hipótese 2 está dizendo que elas são atraídas por causa do açúcar. Então, pensem em algumas ideias aí. Bom, eu escrevi aqui algumas ideias. Então, por exemplo, o grupo controle seria colocar uma latinha de refrigerante contendo água, sem o açúcar, né? Outro, né, o experimental, contendo o refrigerante. Um outro experimental, contendo o refrigerante diet. O outro, um terceiro experimental, contendo refrigerante, contendo a latinha, contendo água com gás só. E um outro contendo água com açúcar só, né? Então, esses são os grupos que eu pensei, mas você pode ter pensado em outros. Como eu disse, é um exercício mental para a gente tentar visualizar como que um cientista trabalha, né? Como que ele faz para tentar testar as suas hipóteses. Vocês podem ver que não tem uma, uma resposta pronta. Cada cientista vai montar o seu tipo de experimento e lembrando que esse tipo de experimento ele tem que ter tudo a ver com a hipótese, né? Então, aqui nesse caso, está testando a presença do açúcar. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro essa parte de investigação científica com as etapas. A gente tentou dar exemplos para vocês visualizarem como que é na prática, como que os cientistas passam, né, pela prática essas etapas. E agora eu quero que vocês peguem o caderno de ciências para fazer essas questões, tá? Então, seria necessário copiar o enunciado dessas questões e vocês responderem de tarefa, tá bom? No caderno. Então, a primeira questão é: quais são as etapas da investigação científica? Colocando-as na ordem, tá? Na ordem que elas ocorrem. E aí, 2. Qual a importância da etapa de observação e descrição de um fenômeno? 3. Para uma hipótese ser considerada completa, o que ela deve conter? Lembra que eu falei lá no comecinho? 4. Podemos dizer que uma pessoa que começa a fazer a experimentação sem ter feito as etapas anteriores está fazendo ciência? Explique. Lembrando que a experimentação é a quarta etapa, né? Então a pessoa está lá na quarta etapa, fazendo
começa, né? A experimentação é a etapa que vocês mais desejam, assim, né? Querem chegar já fazendo. Mas será que se uma pessoa estiver fazendo só a experimentação, sem ter feito o resto, ela está fazendo ciência? Então eu quero que você me explique, tá? E o que devemos fazer com os dados do experimento cujos resultados rejeitaram a hipótese? O que a gente faz com isso? Tá bom, queridos? Então tá, um ótimo estudo para vocês e até mais.